Olá! Hoje vamos mergulhar num diagnóstico bem interessante sobre como anda a filosofia institucional aqui no Brasil. A nossa análise é baseada num artigo do professor Paulo Margutti, que faz uma avaliação super crítica de um projeto pedagógico que, acreditem, já molda essa área há mais de 60 anos. E, para começar, o autor já lança uma pergunta que parece simples, mas que, na verdade, é o centro de tudo. A pesquisa filosófica no país está indo bem? É uma pergunta que já nos faz parar para pensar, não é? E logo na sequência, ele joga outra questão no ar, que parece até contradizer a primeira. Será que a situação poderia ser melhor? Pois é justamente na tensão entre essas duas perguntas que toda a discussão vai se desenrolar. E aqui vem o ponto de virada. A resposta para as duas perguntas é sim. Como assim? Sim. A pesquisa vai bem porque ela cumpre direitinho os objetivos que ela mesma se colocou. E sim, poderia ser muito melhor, mas só se a gente mudasse radicalmente esses mesmos objetivos. É esse paradoxo que vamos desvendar agora. Ok, mas para a gente entender como chegamos nesse ponto, precisamos voltar um pouquinho no tempo. De onde veio esse método filosófico que domina o Brasil hoje? Como é que esse foco tão intenso no rigor foi parar lá no centro de tudo? Bom, tudo começou lá na USP. Entre as décadas de 30 e 50, as chamadas missões francesas trouxeram um método focado na leitura minuciosa, rigorosa de textos clássicos. A partir de 1958, uma geração de professores brasileiros, como Oswaldo Porchat e o José Arthur Janotti, pegou isso e transformou num projeto pedagógico formal. O objetivo parecia nobre, trazer disciplina para um ambiente intelectual que eles achavam muito solto, meio concursal. E por trás disso existia uma ideia psicológica muito forte, a tal da autoimagem negativa. Era a crença de que a mente brasileira, por natureza, não seria muito dada à especulação filosófica. Então, a lógica era, antes de tentar criar algo nosso, a gente precisa disciplinar o pensamento. E a ferramenta para isso seria o estudo detalhado, exaustivo, dos filósofos estrangeiros. Certo, o projeto foi implementado. 60 anos se passaram. E aí, qual foi o resultado? Bom, a disciplina talvez tenha sido alcançada, mas parece que é um custo bem alto. Vamos dar uma olhada agora nos sintomas de estagnação que começaram a aparecer. O autor descreve um padrão que virou quase uma receita de bolo para as teses de doutoramento. A estrutura é quase sempre a mesma. Os 3 primeiros capítulos repetem o que todo mundo já sabe sobre o contexto histórico e conceitual, e só lá no finalzinho, no último capítulo, é que se permite um ligeiro toque de criatividade que na maioria das vezes não passa de uma nova interpretação de um autor já consagrado. O resultado disso, a gente pode imaginar, uma sensação de que a originalidade ficou pelo caminho. E é aqui que a situação chega num nível de ironia espetacular. O sistema, que foi criado para estudar os grandes gênios da filosofia, se tornou tão, mas tão rígido que os próprios mestres que ele estuda provavelmente seriam reprovados pelos seus critérios. Pensem só que loucura. Sócrates seria rejeitado na hora por nunca ter escrito uma linha. Platão também não passaria porque seus diálogos seriam vistos como retórico demais. Nietzsche e seus aforismos? Nem pensar. E até Wittgenstein, com obras que quebram completamente o formato acadêmico padrão, seria descartado. Isso mostra o quão restritivo e, convenhamos, um pouco absurdo esse modelo se tornou. O autor dá um nome para essa prática, fonsequismo. Ele diz que é como uma nova escolástica, ou seja, é aquela velha tradição de ficar só comentando textos de autoridades, só que agora, em vez de serem só os pensadores medievais, o panteão se expandiu para qualquer grande filósofo europeu ou norte-americano. O foco continua sendo a exegese, a interpretação detalhada, e não a criação de algo novo. Mas, olha, essa percepção não é de hoje. Já faz décadas que algumas vozes bem importantes de dentro da própria Academia Brasileira estavam soando o alarme. O problema é que esses avisos não foram muito ouvidos. Em 1994, o Paulo Arantes, num livro com um título bem provocador, Um Departamento Francês do Ultramar, já fazia uma crítica muito forte. Ele disse que essa tendência de se fechar para estudar os clássicos virou a nossa maior especialidade, funcionando quase como uma carapaça protetora. E qual foi a reação na época? Bom, a maioria dos colegas defendeu o método com unhas e dentes. Disseram que era o mais adequado para a realidade do Brasil ou que a crítica do Arantes era exagerada. Resumindo, o recado foi dado,
mas a comunidade filosófica não mostrou a menor intenção de mudar o rumo da prosa. 4 anos depois, outra crítica pesada veio à tona, e dessa vez de ninguém menos que Oswald Purchat, um dos fundadores do método. Ele descreveu a situação como um esquecimento metodológico de si próprio. Ou seja, os estudantes aprendiam tudo sobre a história da filosofia, mas esqueciam de como fazer filosofia. E o Porchat fez uma distinção que é crucial para a gente entender isso. Ele disse, olha, uma coisa é pesquisa em história da filosofia, que é basicamente explicar o sistema de pensamento de alguém do passado. Outra coisa bem diferente é pesquisa em filosofia, que é debater teses, defender as próprias ideias sobre problemas reais. Adivinhem qual das duas virou a prática dominante no Brasil? Pois é, a primeira. Então, o diagnóstico está feito. A crítica é clara. A pergunta que fica é: e agora? Qual é o tratamento? Felizmente, o autor não se limita a apontar o problema, ele também propõe uma receita, uma prescrição para o futuro. A proposta é um plano de 5 pontos. Primeiro, mudar o foco de autores para problemas filosóficos, principalmente os problemas contemporâneos. Segundo, incentivar que os estudantes defendam suas próprias opiniões, sem medo do tal achismo. Terceiro, olhar mais para dentro, estudar a fundo o pensamento brasileiro e latino-americano. Quarto, repensar essa ideia de internacionalização, buscando uma voz autêntica em vez de só imitar o que vem de fora. E, por fim, promover um debate aberto e sincero para reformar todo o sistema de avaliação. O próprio Porchat, ao fazer sua autocrítica, usou um provérbio em latim que é um soco no estômago. Errar é humano, mas perseverar no erro é diabólico. A mensagem é muito clara. Talvez ter criado esse método lá atrás tenha sido um erro compreensível, mas insistir nele, depois de 60 anos, vendo os problemas, aí a coisa muda de figura. E assim, a gente termina com essa questão, que fica ecoando. Depois de tantas décadas de um projeto focado na disciplina, no rigor de comentar textos, será que não chegou a hora da filosofia feita no Brasil finalmente mudar de objetivo? Abraçar um caminho novo, mais criativo, mais autêntico? A discussão, com certeza, está mais aberta do que nunca.